Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda nessa mini aula sobre os fatores de risco psicossocial e a NR17. Nessa aula a gente vai ver como que a legislação brasileira aborda a NR17 e como que a gente integra a avaliação de fatores psicossociais, seja dentro da nossa avaliação ergonômica preliminar ou dentro da análise ergonômica do trabalho. E a gente também vai ver como que isso impacta no bem-estar dos trabalhadores, na produtividade e na sustentabilidade organizacional da empresa. Vamos para a tela. Bom, vamos começar pela legislação. A NR1, na atualização mais recente que ela teve, ela estabeleceu explicitamente a obrigatoriedade da empresa em identificar, avaliar e controlar os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Isso significa que os riscos psicossociais eles devem ser tratados com a mesma seriedade que os riscos físicos, químicos ou biológicos na gestão de saúde e segurança do trabalho. E por que não também a gente dizer na gestão de ergonomia? O óbvio precisou ser dito porque a avaliação dos riscos psicossociais sempre esteve inserida dentro da NR17. E falando em NR17, a NR17 ela é a norma que é dedicada explicitamente e exclusivamente à ergonomia. Ela busca adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Ela vai além dos aspectos puramente físicos que estão relacionados com o mobiliário e com postura. Ela vai abranger a organização do trabalho, o ritmo, a carga mental e vários outros aspectos que vão impactar no bem-estar mental e social dos trabalhadores. É nessa norma que a ergonomia deve ser considerada a interação complexa entre o trabalhador e a sua tarefa, entre o ambiente físico e a organização do trabalho. Como é que vai funcionar a identificação e a avaliação? Tanto na avaliação ergonômica preliminar quanto na análise ergonômica do trabalho, a gente deve incluir os fatores de risco psicossociais. Então, desde o primeiro texto que está lá na NR17, desde 1990, a NR17 ela já considerava os fatores psicossociais como parte integrante da análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica do trabalho ela é um estudo aprofundado que vai analisar a tarefa, a atividade real do trabalhador para identificar os riscos ergonômicos existentes nessa tarefa. Na AET, a análise dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho envolve a investigação de aspectos relacionados a demandas cognitivas da tarefa, pressão de tempo, clareza de responsabilidades, nível de autonomia, qualidade das relações interpessoais, suporte social recebido, cultura organizacional, comunicação interna e também as oportunidades de desenvolvimento. Essa norma ela vai adotar uma visão mais holística. Ela vai reconhecer o impacto que o ambiente de trabalho tem na biomecânica. Por exemplo, num estresse crônico que pode levar a uma tensão muscular e depois no bem-estar social dos trabalhadores, principalmente no bem-estar mental e social dos trabalhadores. E com relação aos profissionais envolvidos nisso, a complexidade da avaliação ergonômica, especialmente para incorporar fatores psicossociais, ela exige uma abordagem multidisciplinar. Mas esse mapeamento inicial, ele pode ser feito por diversos profissionais. A gente pode considerar aqui fisioterapeutas, médicos do trabalho, engenheiros, enfermeiros, psicólogos ou outros assistentes social, terapeutas ocupacionais, porque nessa fase a gente está fazendo o mapeamento do fator de risco. E como a gente está fazendo esse mapeamento, a gente não está dando diagnóstico. Portanto, não existe exclusividade de nenhum profissional nessa fase. Qualquer profissional que trabalhe com ergonomia pode fazer o mapeamento dos fatores de risco psicossocial. Então, o papel do ergonomista aqui vai ser identificar se esses fatores de risco eles estão presentes no ambiente laboral, avaliar a magnitude desses fatores no contexto da tarefa e da organização do trabalho e propor soluções ergonômicas para mitigar esses riscos na fonte. Por exemplo, ajustando o ritmo de trabalho, melhorando a comunicação, seja ela entre os trabalhadores ou entre os trabalhadores e a gestão e a supervisão e reestruturando tarefas. Se a análise ergonômica identificar situações que vão demandar uma avaliação clínica ou uma intervenção psicológica mais aprofundada, como em casos de adoecimento mental relacionado ao trabalho, o ergonomista ele vai direcionar esse caso para profissionais de saúde mais apropriados, como o médico do trabalho ou psicólogo. É nessa fase que vai entrar a atuação de outros profissionais. Outros profissionais entram em ação nessa fase, mas na fase de mapeamento não. E com relação à importância da gestão dos fatores de risco psicossocial, a gente vai ter alguns impactos dentro da saúde. Então, a gestão proativa de fator de risco psicossocial, ela vai ser fundamental
para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho, incluindo não só os transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, e o próprio burnout, mas também impactando condições musculoesqueléticas, cardiovasculares e imunológicas, que podem ser agravadas por estresse crônico. Falando mais um pouquinho sobre norma e regulamentação, a inclusão explícita dos fatores de risco psicossocial na NR1, no PGR, e a consideração contínua dessa avaliação na NR17, ela só vem para reforçar a necessidade legal e ética das empresas em adotar práticas proativas para identificar, avaliar e controlar esses riscos. E isso visa não só a conformidade legal, mas principalmente a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. E você pode estar aí se perguntando que ferramentas que a gente vai usar para fazer esse mapeamento de riscos psicossociais. A escolha das ferramentas depende dos objetivos da avaliação e dos recursos disponíveis. Quais objetivos você pode ter? Você pode ter um objetivo relacionado a um diagnóstico geral da empresa, ou a gente pode querer focar em áreas específicas, ou a gente pode querer fazer um acompanhamento de uma determinada área de trabalho. E com relação aos recursos se você vai ter disponibilidade de aplicar esse recurso online, por exemplo, no Google Forms, ou se você vai ter que aplicar no papel e depois ter que lançar esses dados no computador. Eu recomendo duas ferramentas, que é as ferramentas que eu estou acostumado a usar, que estão referenciadas lá na ISO 45003, que é o COPSOC e o HSE. Com relação ao COPSOC, ele é um questionário de avaliação psicossocial no trabalho. Ele é uma ferramenta que é amplamente já validado internacionalmente e ele está disponível em diversas línguas e versões. A gente vai ter a versão curta, a versão média e a versão longa, e elas vão ser adaptáveis para diferentes contextos. O próprio manual indica o uso da versão média para mapeamento de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E é essa versão que a gente deve usar. Esse questionário ele é usado para medir estresse, demanda de trabalho, apoio social e outras subdivisões. A aplicação vai resultar em dados quantificáveis sobre estresse, suporte social e demandas. Então, ele vai identificar uma vasta gama de fatores sociais no ambiente de trabalho. E eles vão ser organizados em domínios, como, por exemplo, as demandas quantitativas, cognitivas, emocionais, o controle sobre o trabalho, o controle sobre o tempo, o suporte social dos colegas, da chefia, o reconhecimento, a segurança que essa pessoa tem no emprego, as relações interpessoais, e aqui vai entrar os conflitos, o bullying e a interface trabalho-família. Esse questionário ele permite que a gente faça comparações com bancos de dados de referência. Então, se você já aplicou uma vez ou você está reaplicando, você consegue fazer comparações e também você consegue identificar áreas críticas que vão necessitar intervenção. Então, o COPSOC ele é um questionário, um método de avaliação mais completo do que outras ferramentas. O HSE ele vai servir também para a gente fazer esse mapeamento de fatores psicossociais, mas ele é um pouco mais simples em relação ao COPSOC. O HSE ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Health and Safety Executive, que é o órgão de saúde e segurança do trabalho lá da Inglaterra. Ele tem o objetivo de avaliar risco psicossocial e promover intervenções no local de trabalho, e isso vai estar relacionado em identificar riscos e facilitar intervenções práticas. Ele vai incluir fatores como demanda, controle, relações e papel no trabalho, e ele permite a análise de diversas dimensões no ambiente de trabalho. O HSE é baseado em 6 áreas principais de risco psicossocial. Essas áreas estão relacionadas às demandas com relação a exigências, o controle sobre o trabalho, o suporte, os relacionamentos e o papel na organização, além também do gerenciamento de mudança. Essa ferramenta ela é composta em um questionário que os trabalhadores vão responder e depois a gente vai separar as respostas e tentar confrontar elas com grupos focais, ou seja, eu vou pegar alguns trabalhadores e vou tentar aprofundar ainda mais essa avaliação para correlacionar com o que apareceu no questionário. Então, esse questionário ele vai ser focado em avaliar a percepção dos trabalhadores sobre esses 6 domínios, sobre essas 6 áreas principais e, principalmente, em facilitar a discussão e o planejamento de intervenções práticas baseadas nesses resultados e na conversa que a gente vai ter com esses trabalhadores. O HSE ele precisa de um grupo focal. Depois que eu aplicar o questionário e identificar os fatores de risco, se eles estão presentes ou não, e vou direcionar uma conversa mais específica dentro desses grupos focais relacionadas aos riscos que eu mapeei de acordo com os domínios. A gente tem algumas comparações que a gente pode fazer para o uso da ferramenta. Então,
O COPSOC ele é mais abrangente e ele é ideal para a gente usar em estudos mais detalhados e ele vai contar com aquelas subescalas que a gente já conversou, que são as exigências de trabalho, que são quantitativas, onde a gente vai avaliar a carga de trabalho e a necessidade de cumprimento de prazos, o ritmo de trabalho, que foca na velocidade e na pressão do trabalho diário, as exigências cognitivas, que vão se referir ao nível de concentração e resolução de problemas didos, e as exigências emocionais, que vão se relacionar com o estresse emocional e com o manejo de emoções durante o trabalho. Outra subescala é a de controle e desenvolvimento. Aqui a gente vai avaliar a influência no trabalho, onde se avalia o grau de autonomia e controle que o trabalhador tem sobre as tarefas dele, a possibilidade de desenvolvimento dentro daquela carreira, então as oportunidades que esses trabalhadores têm de aprendizagem e de crescimento profissional, a previsibilidade, que vai medir a capacidade de prever mudanças e circunstâncias de trabalho, e a transparência no papel laboral, que é a clareza nas responsabilidades e expectativas. Outro domínio é o reconhecimento e suporte. Nesse domínio a gente vai avaliar recompensas, que vai incluir o reconhecimento financeiro e moral pelo trabalho realizado, o conflito de papéis laborais, onde a gente vai avaliar a presença de demandas conflitantes ou demandas incoerentes, o apoio social entre os colegas, então o nível de suporte de cooperação entre os colaboradores, o apoio social de superiores, que avalia o suporte e a compreensão por parte da liderança, e a comunicação social no trabalho, que se refere ao senso de pertencimento naquele local e a integração dentro do ambiente laboral. Outro subdomínio é a liderança e a confiança. Aqui dentro a gente avalia a qualidade da liderança, a eficácia e o apoio dos líderes, a confiança horizontal, que é a confiança entre colegas de mesmo nível hierárquico, a confiança vertical, que é a confiança nas relações com superiores, e justiça e respeito, que vai medir o tratamento justo e respeitoso dentro do ambiente de trabalho. Outra subescala é reações individuais. Aqui se mapeia a autoeficácia, que se refere à crença nas próprias capacidades e à eficácia pessoal, o significado do trabalho, que é a percepção de valor e propósito nas atividades realizadas, o compromisso em face ao local de trabalho, que está relacionado à lealdade e à dedicação à organização, e a satisfação no trabalho, que é o nível geral de contentamento com o trabalho. A gente ainda tem a subescala de riscos e saúde, onde se identifica a insegurança laboral, que é a percepção que o trabalhador tem de estabilidade e segurança no emprego dele, a saúde geral, que é uma autoavaliação do estado de saúde físico e mental desse trabalhador, o conflito trabalho-família, que é o impacto do trabalho na vida pessoal e na vida familiar, e os problemas em dormir, que são questões relacionadas a distúrbios do sono devido ao trabalho. Outra subescala é a exaustão e o estresse. Dentro dessa subescala, a gente vai verificar o sentimento de esgotamento e desmotivação, que está relacionado com o burnout e com a exaustão, a medida dos níveis de estresse e ansiedade associados ao trabalho e a presença de sinais de depressão. E a última subescala, que é os comportamentos ofensivos, que é a vitimização, ou seja, é a experiência com assédio ou comportamentos ofensivos no trabalho. Da mesma forma que o COPSOC, o HSE vai ter algumas dimensões. Ele é um pouco mais simples, então a gente vai conseguir avaliar a carga de trabalho, níveis de sobrecarga e equilíbrio entre demandas pessoais e profissionais. A gente vai conseguir mapear o grau de autonomia que o trabalhador tem para tomar as decisões dele e usar suas habilidades no trabalho, qual que é o suporte que esse trabalhador tem, seja gerencial ou dos colegas. Então a gente avalia o suporte, o feedback e a comunicação que é oferecido pelos supervisores e gerentes, e a gente vai medir o apoio social e a cooperação entre os colegas de trabalho. Outra dimensão está relacionada aos relacionamentos, que se refere à qualidade das interações interpessoais e à presença de conflitos ou assédio no ambiente de trabalho. A dimensão cargo-papel, que avalia a clareza e as responsabilidades e expectativas do papel do trabalhador dentro da organização. E as mudanças, que vai medir como que as mudanças organizacionais são geridas e comunicadas e qual que é o impacto delas nos trabalhadores. Visto isso, a gente consegue ter uma ideia preliminar. Deixa eu fechar aqui, vamos diminuir aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Então, visto essa parte, a gente consegue ter uma ideia sobre para que serviria cada um desses questionários. O COPSOC ele vai ser ideal para estudos detalhados, ou seja, análises mais aprofundadas. A gente pode usar ele na análise ergonômica do trabalho. Ele também serve para pesquisa acadêmica e também vai servir para diagnósticos mais abrangentes e também para a gente fazer comparações longitudinais. Ele oferece muito mais respostas dentro dos vários subdomínios que ele avalia. O HSE ele vai ser focado em intervenções mais práticas e rápidas. Ele facilita a comunicação desses resultados para a gente
e ajuda a gente a desenvolver um plano de ação mais participativo com a equipe ou com o grupo focal. Então, ele é mais diretamente ligado à gestão de melhoria contínua. O HSE vai servir muito mais para a gente fazer a avaliação ergonômica preliminar, tendo em vista que ele foca nas intervenções práticas. Depois, a gente utiliza o grupo focal para refinar mais as respostas desse questionário para usar na própria AEP ou para direcionar a gente para a análise ergonômica do trabalho, onde a gente pode fazer a mescla entre o HSE e o COPSOC. Ambas as ferramentas, elas vão utilizar questionários que são auto-aplicáveis, ou seja, o próprio trabalhador vai ler e vai responder, mas os resultados das duas, eles devem ser complementados com outras fontes de informação, dentro da AET, por exemplo, ou do PGR, que vai estar relacionado às entrevistas, onde a gente vai avaliar a organização do trabalho, aos grupos focais e à observação do trabalho. A gente também pode utilizar análise de indicadores de segurança, como absenteísmo, rotatividade, acidente de trabalho e queixas, para fazer um comparativo com as respostas desses questionários. Voltando aqui para a implementação, como é que funciona? Na implementação, a gente vai escolher qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar com base na necessidade da organização. A coleta de dados vai ser com a aplicação desses questionários para os funcionários e, quando necessário, os grupos focais e as entrevistas. E a análise vai ajudar com que a gente identifique áreas críticas e faça planejamentos de intervenções. E, por fim, o acompanhamento, que vai ser relacionado a monitoramento. A gente vai monitorar as mudanças e vai ajustar as estratégias conforme for necessário. E isso está ligado à gestão. E finalizando, os fatores de risco psicossociais são aspectos da organização do trabalho, do desenho das tarefas e do ambiente social e organizacional que vão ou que podem causar danos psicológicos ou físicos nos trabalhadores. A exposição contínua do trabalhador aos fatores de risco psicossocial podem levar a uma ativação crônica do sistema de resposta ao estresse do corpo. E isso vai resultar numa sobrecarga alostática. Isso pode provocar estresse crônico, isso pode provocar burnout, depressão, ansiedade, problema de sono e também pode aumentar a suscetibilidade a doenças físicas. E isso impacta diretamente na saúde e na capacidade de trabalho daquela pessoa. A gente tem alguns exemplos aqui, deixa eu abrir todo aqui, que fica mais fácil. Com relação à organização do trabalho, a exigência do trabalhador realizar vários tipos de tarefas simultaneamente, especialmente se ele estiver sob pressão de tempo, vai aumentar a carga mental e cognitiva e isso pode levar esse trabalhador a cometer erros, a desenvolver fadiga mental e a desenvolver estresse crônico. A falta de clareza nos papéis e nas responsabilidades desse trabalhador, que estão relacionadas ao trabalhador não saber exatamente o que se espera dele ou ter responsabilidades que são conflitantes e que geram incertezas para ele, vão gerar ansiedade e vão minar a eficácia desse trabalhador. E as falhas de comunicação e de informações importantes, a falta de feedback ou algum tipo de comunicação agressiva ou passivo-agressiva vão criar um ambiente de trabalho tenso e improdutivo. Se a gente for falar em ritmo e carga de trabalho, ter um volume de trabalho impossível de cumprir no tempo disponível vai aumentar a pressão, vai aumentar a ansiedade e vai aumentar o risco de esgotamento, que é o burnout. Os trabalhos com ciclos muito curtos e que têm alta repetição, sem pausas adequadas ou com pouca variação, também podem ser mentalmente desgastantes e monótonos para esses trabalhadores. E as tarefas excessivamente complexas, ou aquelas tarefas que exigem uma constante tomada de decisão sob pressão, sem suporte ou sem treinamento adequado, também aumentam a carga cognitiva. Falando em relações interpessoais, que é uma das partes mais importantes no ambiente de trabalho, esse trabalhador não sentir que pode contar com colegas ou contar com a chefia para ajuda, para algum tipo de conselho ou para ter algum tipo de apoio emocional em momentos difíceis vai levar ele ao isolamento e vai aumentar a percepção de risco. Um ambiente que é hostil, que tem conflito frequente, assédio moral ou sexual, ele é extremamente tóxico e ele é prejudicial à saúde mental dos trabalhadores. As chefias que não oferecem nenhum tipo de suporte, que são injustas ou que demonstram falta de respeito, também vão contribuir significativamente para o estresse e para a insatisfação desses funcionários. E se a gente for fazer um apanhado geral, ter pouca autonomia sobre quando ou que ordem realizar as tarefas também pode gerar frustração e sensação de impotência para essas pessoas. Vou até colocar aqui como exemplo para deixar mais completo. Então, falta de controle, vamos lá. E também a falta de reconhecimento e recompensas. Já vou colocar que tinha esquecido.
A falta de reconhecimento e recompensas está relacionada ao trabalhador ele não ter o esforço e a contribuição dele reconhecidos. Isso vai fazer com que ele sinta que o salário ou os benefícios que ele tem dentro da empresa, as oportunidades, vão ser inadequados para a demanda e para o esforço que ele está fazendo lá naquele local. E isso vai minar a motivação e o engajamento dele. Certo? Então seria isso. Eu vou deixar esse mapa mental para você poder fazer o download aqui embaixo, tá bom? Agora que você viu tudo isso, espero que você tenha chegado à mesma conclusão que eu. A gestão eficaz dos fatores de risco psicossocial, conforme está preconizado no novo texto da NR1 e que sempre foi detalhado na abordagem da NR17, é fundamental para uma gestão de saúde eficaz no trabalho. Ignorar esses fatores não só compromete o bem-estar dos trabalhadores, mas também vai impactar negativamente na produtividade. Implementar avaliações robustas e planos de ação eficazes vão ajudar a mitigar os fatores de risco psicossocial e elevar a credibilidade da empresa. Se você quiser aprender a fazer uma avaliação ergonômica preliminar robusta e uma análise ergonômica do trabalho impossível de ser ignorada, correlacionando com o mapeamento dos fatores de risco psicossocial no trabalho, eu te convido a participar da mentoria Zeus. O formulário de intenção para participar da mentoria está no meu link da bio e eu vou deixar ele aqui embaixo. Espero que a gente se veja lá.